Olá, eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP Investimentos, e esse é o panorama para o mês de setembro. Durante o mês de agosto, a gente viu mais um mês muito positivo para as bolsas ao redor do mundo. E vimos os índices nos Estados Unidos chegando a novos recordes e também o índice de ações global, o MSCI World, chegar no maior valor histórico durante o mês de agosto. Esse movimento continuou sendo liderado pelas ações de tecnologia, continuam sendo o grande catalisador de alta para as bolsas do mundo, mas não foi só o setor de tecnologia que tem subido. Outros setores também têm recuperado os seus preços nos últimos meses e o mês de agosto foi um dos melhores meses desde os anos 80 na Bolsa dos Estados Unidos. O mês de agosto tende a ser um mês mais fraco sazonalmente para preços de ativos, mas esse não foi o caso em 2020, mas 2020 está longe de ser um ano normal, como vocês sabem. Aqui no Brasil, a Bolsa continuou de lado na medida em que novos riscos fiscais e riscos também políticos voltaram à cena. E isso fez não só com que a Bolsa não subisse e acompanhasse as bolsas globais, como o dólar voltou a se apreciar em relação à moeda brasileira e vimos o real chegar a quase 5,70 durante o mês de agosto e voltar a apreciar agora no final do mês, mas também vimos o outro ativo sofrendo por conta dessas preocupações, que foi a curva de juros futura do CDI, que empinou ainda mais, ou seja, o mercado passou a precificar um prêmio de risco mais alto para os vencimentos do CDI dos próximos anos. E isso porque a discussão em relação ao teto de gastos e a extensão de benefícios até o final desse ano voltou à tona e o mercado se preocupa para saber qual que vai ser a trajetória fiscal do Brasil daqui para frente. A gente comenta mais sobre isso no relatório. Além disso, a gente está trazendo um tema super relevante para o relatório esse mês, que é a discussão sobre bolha de preços de ativos. Essa discussão ela está muito quente não só aqui no Brasil como lá fora, na medida em que as bolsas fazem novas máximas recorde e o setor de tecnologia continua liderando essa alta. Vimos que a procura por esse termo não para de subir e vários jornais, vários artigos de imprensa foram publicados recentemente sobre esse tema. A gente discute esse tema bem a fundo aqui no panorama, mas basicamente o que a gente vê é que pode ser sim que o setor de tecnologia entre num cenário de bolha de preço de ativos, que significa que os preços comecem a descolar muito dos fundamentos, mas ainda não parece que estamos lá. Isso porque o setor de tecnologia é o maior beneficiário do mundo pós-pandemia e essas empresas elas estão disruptando uma série de setores muito tradicionais, como o setor de mídia, o setor financeiro, o setor de varejo, por exemplo, e vários outros setores muito importantes para a economia. Por isso, essas empresas estão gerando muito caixa, continuam crescendo fortemente durante a pandemia e pós-pandemia. E quando a gente olha os múltiplos que essas empresas estão avaliadas, por exemplo, o índice Nasdaq da Bolsa Americana está negociando a 30 vezes lucro futuro, que apesar de um nível alto, não nos parece que estamos em território de bolha. Algumas ações dentro do setor de tecnologia sim estão subindo de forma parabólica e começam a preocupar, mas não é o caso quando a gente olha para o setor como um todo. A mesma discussão se dá no Brasil. O Brasil hoje tem a pior bolsa do mundo em performance em 2020. A nossa bolsa cai quase 36% em dólares. Além disso, o índice de preço-lucro no Brasil para o ano que vem está em 13 vezes lucro apenas, que é bem em linha com a média histórica. Então é muito difícil dizer, a gente acha que não faz nenhum sentido essa discussão de bolha de preço de ativos no Brasil. Obviamente, quando temos uma grande entrada de fluxo de dinheiro novo na bolsa, sempre vão haver alguns ativos que descolam um pouco do preço em relação ao seu fundamento, mas quando olhamos para o agregado, achamos que essa discussão não faz sentido no Brasil. Por último, na nossa carteira Top 10, estamos fazendo só uma alteração esse mês e trocando Localiza por Movida. É isso para esse mês e a gente se vê no mês que vem. Bons negócios!